Capítulo 6, Ricardo, aí embaixo à direita. Ok, pode. Isso, deixa aí. Bom, irmãos, hoje nós vamos começar hoje no capítulo 6 de Apocalipse, mas não precisa de abrir, porque deixa eu só contextualizar aqui, porque hoje nós vamos ver uma palavra em Daniel que é necessário para nós entendermos o que vai acontecer agora a partir do capítulo 6 de Apocalipse. No capítulo 5, que foi a nossa última aula há 2 semanas atrás, nós vimos sobre a abertura, nós vimos sobre um livro selado que foi visto na mão daquele que estava sentado no trono. Entendemos que esse livro é como se fosse a escritura de posse da terra. E esse livro, a abertura dele vai desencadear uma série de situações, uma série de circunstâncias que vão devolver a terra para os seus antigos donos. E nós vimos sobre a lei do jubileu lá em Levítico, que fala que a terra poderia ser cultivada por 6 anos, no 7º ano seria o ano sabático, ou seja, no 7º ano a terra teria que descansar, ela não poderia ser cultivada em absolutamente nada. Então, uma vez a cada 7 anos, a terra descansa. E quando se completassem 7 anos sabáticos, ou 7 vezes 7, 49, ou seja, 49 anos, o 50º ano era o ano do jubileu. E havia uma lei especial para esse ano do jubileu. Isso tudo Deus deu para Moisés. E qual era a lei? Primeiro, que todos aqueles que foram feitos escravos por causa de dívidas, eles seriam libertos. Então, aqueles senhores daquelas pessoas que estavam escravas por causa de dívidas, né? Contraiu uma dívida, não conseguiu pagar, então se tornou escravo do credor. Então, essas pessoas tinham que ser libertas. E a terra, ela voltava aos seus antigos donos, né? Então, a terra que Deus deu, ela ia sendo vendida. Um vendia, o outro comprava, aquela coisa. Então, no ano do jubileu, ela voltava para os seus antigos donos. Então, profeticamente, isso fala do que vai acontecer agora na grande tribulação, nesses 7 anos. Porque a terra, ela vai voltar aos seus antigos donos, o planeta Terra. Lembrando lá em Gênesis que Deus deu a terra ao homem. Deus disse que era para o homem dominar sobre a terra, Deus disse que era para o homem subjugar a terra e tirar dela o seu sustento, enfim, Deus deu total domínio e autoridade para o homem na terra. Quando o homem pecou, esse domínio e autoridade passou para Satanás, porque o homem se tornou escravo dele. Consultamos os textos que falam que a terra está sob domínio de Satanás. Agora, na grande tribulação, então a terra volta para os seus antigos donos, ou seja, novamente, ela vai voltar de maneira legal para o Senhor. Então, no capítulo 5, fala desse livro que a abertura dele vai desencadear todos os acontecimentos que vão trazer a terra de volta para os seus donos. Capítulo 6 de Apocalipse. Aqui no capítulo 6 começa literalmente a grande tribulação. O primeiro evento da grande tribulação é a abertura do primeiro selo do livro, daquele livro lá do capítulo 5. Ele está selado com 7 selos. Então, cada um daqueles selos vão sendo abertos, né? Cada um vão sendo abertos. À medida que cada selo é aberto, um evento acontece lá no céu que tem interferência direta aqui na terra. Então, o capítulo 6, quando você for ler, você sabe que está começando a grande tribulação.
Isso vai ser assunto para a próxima aula, mas só para te deixar curioso aqui, a primeira coisa que acontece, que dá início à grande tribulação, é o surgimento do anticristo. Aqui no versículo 1, ele fala assim: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, né, 7 selos sobre aquele livro lá do capítulo 5. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco, foi-lhe dada uma coroa, ele cavalgava como vencedor e determinado a vencer. Aqui está falando do anticristo. Algumas interpretações dizem que aqui está falando de Jesus, outras interpretações dizem que está falando da Bíblia, outras interpretações dizem que está falando do Evangelho. Eu vou mostrar para vocês que aqui não é Jesus, aqui não é o Evangelho, aqui não é a Bíblia. Aqui é o anticristo, tá? Então, aqui, irmãos, primeiro evento do Apocalipse é o surgimento do anticristo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, se bem que estou com vontade, mas não vou. Mas que vocês precisam entender que tudo que acontecer a partir do capítulo 6 agora, a igreja não está mais aqui na terra. A igreja arrebatada, a igreja vencedora, ela está lá no céu. Então a igreja não vai presenciar esses acontecimentos aqui. Quem vai presenciar esses acontecimentos aqui? Todos aqueles que não foram arrebatados, inclusive aquela parte da igreja que a gente hoje chama de igreja, mas que na verdade não é igreja, mas aquela parte da igreja que não foi arrebatada. Então ela vai vivenciar isso tudo. A igreja vencedora, daqueles que se santificaram, buscaram a Deus, tiveram compromisso com o Senhor, não vão estar aqui mais. Para começar a falar da grande tribulação, nós precisamos entender sobre as 70 semanas de Daniel. Acho que não vai precisar de você abrir, se quiser abrir para marcar, tudo bem, mas nós vamos ler Daniel capítulo 9, versículo 24, que está aí já no telão. Você pode acompanhar aí comigo. Deixa eu só abrir aqui, irmãos, porque tem algo que eu não coloquei aqui no slide que eu quero comentar. Quantos aqui já ouviram falar sobre as 70 semanas de Daniel? Levanta a mão assim bem alto só para eu ver. Muita gente, né? Mas muita gente também não ouviu falar. Então, vamos lá. Daniel capítulo 9, versículo 24. Presta bem atenção, porque nós vamos ler até o versículo 27, mas nós vamos explicar versículo por versículo para você entender, porque esse trecho aqui, ele fala sobre a grande tribulação. Olha só, lá em Daniel, muitos e muitos anos antes de Jesus nascer, Deus deu essa palavra através de um anjo para Daniel, e está aqui. Então diz o seguinte, versículo 24, capítulo 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Profecia, irmãos, no Velho Testamento, às vezes ela soa meio estranho, como aquela palavra que nós pregamos no domingo passado sobre Zorobabel, lá em Zacarias capítulo 4. Mas calma que nós vamos entender. Deixa eu ler aqui na minha versão que vai ficar mais simples, olha só. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo, ou que é o lugar dos santos, do Santo dos Santos. Irmãos, isso aqui foi o seguinte: essa profecia, ela foi dada para Daniel no final do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, irmãos, a gente fala muito disso, foi o seguinte: Nabucodonosor invadiu a nação de Israel. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. E havia uma profecia
que ele dominaria todo o mundo conhecido da época. Ele invadiu a Babilônia e ele invadiu Israel e ele levou de Jerusalém, ali em Jerusalém, ele levou 2 tribos cativas para lá, que foi Judá e a metade da tribo de Benjamim. Então ele levou preso, destruiu toda a cidade, destruiu tudo que estava ali, e ele levou toda a nação presa para lá. Quando você vai ler Daniel no capítulo 1, você vai ver lá que Daniel foi um dos 4 rapazes escolhidos da linhagem real do povo de Israel para servir Nabucodonosor, para servir ali na Babilônia. Vocês se lembram dessa história, né? Isso por quê? Porque quando ele levou aquele povo cativo, ele quis pegar as pessoas mais inteligentes, os principais, para poder servir. Então aí começa a história de Daniel. Daniel começa justamente quando a nação é levada cativa. Eles ficaram presos pela Babilônia por 70 anos. Só que, é claro, os 70 anos não foram todos da Babilônia. Depois de Nabucodonosor vieram outros reis, como Dario, Assuero, impérios Medo-Persa, que acabaram dominando a Babilônia. E eles ficaram ali esse período. Então, quando Daniel recebe essa palavra de Deus, ele estava já no finalzinho do cativeiro da Babilônia. Então, o que você precisa entender aqui? Pode colocar. Ah, já colocou, ok. O que você precisa de entender aqui? Essas semanas de que diz a profecia, presta bem atenção, elas não são semanas de dias, elas são semanas de anos. Ou seja, uma semana que fala aqui está se referindo a 7 anos. Se você tem então 70 semanas que está se referindo à profecia, o que você vai ter? 70 vezes 7 igual a 490, para quem não faltou aula de matemática. Tá ok? 70 vezes 7, 490. Então, essa palavra, irmãos, ela está se referindo a um período de 490 anos na história de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, 490 anos estão determinados sobre o teu povo. Ok? Vamos em frente. Pode colocar o próximo aí e já pode colocar tudo. Isso, ok. Vamos lá, acompanhe comigo o versículo 25. Olha o que diz o versículo 25 agora, de Daniel capítulo 9, continuação. Ele diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, desde que saiu a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, 7 semanas, 7 vezes 7 vai dar quanto? 49. Então está falando de 49 anos. E depois mais 62 semanas. 62 vezes 7, está aí no telão, 434 anos. Aí ele continua dizendo assim: as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Muito bem, vamos aí comigo para Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 4, que eu vou mostrar para você uma coisa aqui. Tem uns livros na Bíblia que é difícil de achar, porque são pequenos. Achei aqui. Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Oi? Irmãos, olha o que diz esse texto aqui, Você tem que prestar muita atenção, porque senão você perde. Porque tem umas continhas de matemática aqui, para você interpretar a profecia. Esdras 1, de 1 a 4, ele diz assim, olha:
no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Finalzinho do capítulo, no início do capítulo 9 de Daniel, Daniel vai falar que ele, lendo as palavras do profeta Jeremias, ele entendeu pela escritura que a desolação de Israel duraria 70 anos, pelas palavras de Jeremias. Estão entendendo? Então o que acontece? Só estou abrindo um parênteses aqui. Daniel, irmãos, ele entendeu. Quando ele leu Jeremias, ele entendeu por que o povo ficou cativo da Babilônia 70 anos. E ele entendeu que seria 70 anos, porque no começo eles não sabiam quanto tempo iam ficar lá. Aí, irmãos, Daniel, um homem de Deus, ele entendeu o que ele começou a fazer. Está lá no capítulo 9 de Daniel, isso que eu estou falando. Ele se prostrou, começou a jejuar, jejuar e orar, vestiu pano de saco, jogou cinza sobre a cabeça. Isso no Velho Testamento era sinal de muita humilhação. E começou a confessar o pecado da nação. Ia buscar a Deus. E falar: Senhor, nós fizemos loucura. Senhor, nós pecamos. Senhor, nos perdoe. Perdoe os nossos antepassados por termos nos desviado. Os nossos reis se desviaram, buscaram outros deuses e tal. E enquanto Daniel, irmãos, estava ali orando dessa maneira, quebrantar diante de Deus, chega um anjo. O anjo Gabriel. Capítulo 9, está lá, para você ver. E aí o anjo fala assim para ele, fala assim: olha, Daniel, assim que você começou a orar, a resposta da sua oração veio, porque você é muito amado. Olha que coisa linda que o anjo falou para ele. Aí o anjo começa a falar o que nós lemos no versículo 24. Daniel, eu vim para fazer você entender a profecia, então presta bem atenção. O anjo fala bem assim para ele: presta bem atenção porque eu vou te falar. Aí ele começa: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. Nesse texto de Esdras que nós lemos, aqui disse exatamente o seguinte: a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. Ou seja, irmãos, Jeremias, todo o livro de Jeremias, ele fala sobre a desolação de Israel, ou seja, 70 anos cativeiro da Babilônia. E ele fala o tempo que duraria, ele fala quem a quem eles levariam cativos, os reis que iam morrer, ele fala tudo isso. Então estava tudo profetizado lá, só que, irmãos, o povo estava tão cego pelo pecado, completamente cego pelo pecado, que eles nunca conseguiram entender isso. Eles liam, mas eles não entendiam isso, por causa da cegueira que o pecado causou naquele povo. Abrindo um outro parênteses aqui, querido. Pecado causa cegueira. Então cuidado com o pecado. Então, continuando aqui o versículo 1, ele diz assim: o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, já estava na Pérsia, não era mais Babilônia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo do Deus em Jerusalém. Esse aqui foi o decreto. Esse decreto aqui, quem fez foi Ciro, rei da Pérsia. Em suma, esse decreto aqui, irmãos, ele manda reconstruir Jerusalém. Agora volta aqui para Daniel 9:25, no telão. Olha o que diz: sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e edificar em Jerusalém, essa que nós lemos, até ao ungido, ao príncipe. Irmãos, quem é esse ungido, que na Bíblia está com letra maiúscula? Quem é? Quem é? Jesus. Jesus. Agora preste atenção, os adventistas dizem que esse ungido é Ciro, rei da Pérsia. O Walter concordou lá, você sabia disso, né? Os adventistas dizem que esse ungido é Ciro, rei da Pérsia. Então, os cálculos que eles fazem sobre a grande tribulação, presta muita atenção nisso aqui, porque isso aqui vai esclarecer muita coisa.
Os cálculos que se fazem se baseia no momento em que Ciro é levantado como rei da Pérsia. Ou seja, o cálculo fica completamente errado. Aí o que acontece? Eles calcularam e chegaram a uma brilhante conclusão da data em que Jesus ia voltar na terra. Estão entendendo? Eles marcaram a data. Quem lembra? Qual foi essa data? Você lembra, Alexandre? Lembra não, né? Eu também não me lembro qual foi essa data. Mas a gente não era nem nascido ainda, tá? Isso foi no século XIX, 1800 e pouco. Alguém aqui era nascido nessa época? Estou brincando. Então eles marcaram a data considerando Ciro como ungido. Olha só para você ver o tanto que é importante você saber interpretar a profecia. Irmão, você acha que isso não é nada? Você acha que isso é só um erro básico? Irmãos, esse negócio deu um gai. Esse negócio deu um problema. Sabe por quê? Porque eles começaram a divulgar que Jesus ia voltar em tal e tal data. No dia marcado. E o que aconteceu com as pessoas? Jesus vai voltar? Vai. Bom, eu estou crente, estou na religião, eu vou subir. O que aconteceu? Começaram a vender todos os seus bens, todas as suas propriedades. Começaram a vender, começaram a dar para todo mundo, ficaram sem nada. E no dia marcado, um grupo se reuniu num determinado local, em cima de um monte, e esperaram Jesus voltar. Resultado, Jesus não voltou. Mas eles voltaram para casa completamente derrotados. Aí eu estou falando isso por quê? Porque eu já li um livro da Ellen White chamado O Grande Conflito. Exato, eu já li esse livro. Não leia esse livro, viu? Pode ser... A Márcia está falando que eu quase desviei quando eu li esse livro. Não leiam esse livro, é sério, eu estou falando sério. Você tem que ter muita maturidade para poder entender que ali há uma interpretação errada. E se você não tiver essa maturidade, você acredita no que ela está falando e aí você vai desviar. Entendeu? Irmãos, é muito forte. Teve gente que na época ficou preocupado. Nossa, o Stanley está lendo esse livro e tal. Eu li, entendeu? E tal. E, irmãos, pensa no engano terrível que tem naquele livro lá. Pelo amor de Deus. Então, irmãos, o que aconteceu? Eles pensaram, nosso cálculo está errado. O que nós vamos fazer? Vamos recalcular. Fizeram as contas, tudo novamente, e entenderam que por causa de algo lá, que eu não me lembro mais o que é, a conta estava errada em mais ou menos uns 15 ou 20 anos. Então remarcaram a data da volta de Jesus. Aconteceu tudo de novo. O que aconteceu? Jesus não voltou. Aí deram uma explicação brilhante. Irmãos, engano é coisa do diabo e é terrível. Qual foi a explicação? Que Jesus voltou na verdade. Mas ninguém viu ele ficou acima das nuvens, entendeu? E ninguém viu ele. Olha, irmãos, que absurdo, não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, meu Deus. Todo olho o verá, inclusive aqueles que o traspassaram. Estão entendendo, irmãos? Então isso é engano. Então por isso que tem que tomar cuidado para interpretar aqui. Então vamos lá. Então sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido, ou seja, Jesus, 7 semanas e 62 semanas estão decretadas. Praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Agora veja bem, por que ele não falou logo 69 semanas? Ele falou 7 e mais 62. Sabe por quê? Porque esse período de 69 semanas se dividiria em duas partes. Um período de 7 semanas, ou seja, 7 vezes 7, 49. São 49 anos. E um outro período de 434 anos. Estão entendendo? O que aconteceu nesse primeiro período de 49 anos? Do dia que saiu o decreto de Ciro para restaurar Jerusalém, até o dia em que o templo foi concluído, foram exatamente 49 anos, 7 semanas. Então, desde que saiu esse decreto, irmãos, levou ainda 49 anos
para que o templo lá em Jerusalém fosse reconstruído. Então, 7 semanas se cumpriram. Então agora vamos para a segunda etapa, 62 semanas. 62 semanas vai dar 434 anos, 62 vezes 7, 434 anos. Começa-se a contar essas 62 semanas, de que momento? Do momento em que o templo ficou pronto, até o dia em que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Ali se completou 434 anos, desde a reconstrução do templo em Jerusalém. Irmãos, olha, eu fico arrepiado com isso. Olha que coisa extraordinária. Extraordinária. O dia que Jesus estava ali, entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, cria de jumenta, e o povo gritando lá, Hosana, Hosana, ao rei que vem e tal, e jogando ramos de oliveira lá, para o jumentinho passar por cima e tal. E o jumentinho, irmãos, você sabe o jumentinho, né? O jeguinho, né? É sempre cabeça baixa, né? Eu acho que o jeguinho olhava assim, né? Olhava e falava assim, gente, tô arrebentando, hein? O que é isso? O povo gritando, né? Aleluia, aleluia, glória a Deus nas várias alturas, o jumentinho olhando. Rapaz, eu tô arrebentando. Mal sabia ele que quem estava arrebentando era quem estava em cima dele, irmãos. Glória a Deus, né? Irmãos, às vezes a gente é assim, né? A gente tem a síndrome do jumento. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação, por isso é um servo inútil, assim como esse que vos fala, euzinho aqui, entendeu? E muitas vezes vem a saudação e aí parece que a alma quer, mas é eu? Não, filho, não é você não, é quem está montado em cima de você, querido, entendeu? Irmãos, eu falei para o pastor Heber, falei para o pastor José, falei, eu não vou pedir, eu vou exigir que me unjam agora. Eu quero ser ungido a jumento, entendeu? Porque o jumento pelo menos carrega o rei. Então, vamos voltar para as nossas contas. 49 anos para se reconstruir o templo, mais 434 anos desde o final da reconstrução até quando Jesus entrou montado no jumentinho em Jerusalém. Dando um total então de 483 anos. Quantos anos fala a profecia? A profecia lá no 24 fala de quantos anos? 70 semanas, vezes 7, 490 anos. Cumpriu-se quantos? Está faltando quanto? 7 anos. Que representa uma semana. Essa uma semana ainda não cumpriu. Essa uma semana é a semana da grande tribulação. Então, o que nós temos aí? A profecia começou a ser cumprida com o decreto e veio se cumprindo. Veio, tudo dando certinho. Cumpriu. Chegou em Jesus, quando Jesus entrou ali, parou a profecia. Espera aí, uai, está faltando mais 7 anos aí. O anjo errou então. Erraram as contas. Não, irmãos, não errou. O que nós temos aí? Nós temos aí um hiato profético. Repete isso comigo, hiato profético. O que é um hiato profético? É justamente quando uma profecia, ela para de se cumprir, ela cumpre-se até um determinado ponto, como essa, aí ela para, fica um tempo parada, não está se cumprindo, mas depois ela volta a se cumprir. Nós temos aí um hiato profético. Você acha que esse negócio não é nada? Querido, eu quero dizer uma coisa para você. É justamente nesse hiato profético que nasce a igreja dos gentios, que nasceu a nossa igreja. A igreja nossa. Irmãos, Jesus, ele te amou tanto, mas ele te amou tanto. A profecia vinha se cumprindo, ele falou o seguinte: para a profecia, porque ainda tem um povo que precisa de me conhecer. Por causa de mim e de você, querido. Não foi por causa do judeu. Olha o que eu estou falando, não foi por causa do judeu. Deus tem o plano para Israel, para o judeu. Mas agora eu estou falando de nós, gentios, que não somos judeus. Por causa de nós, irmão, Jesus, que é o rei do universo,
Ele parou tudo, ele falou: para tudo. Para tudo, porque tem um povo que precisa de me conhecer e eu vim só por causa desse povo. E ali você pode entender que o que aconteceu logo depois que Jesus entra ali em Jerusalém, alguns dias depois, Jesus morre crucificado, dando início ao Evangelho, ao perdão dos pecados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. E então ali começou-se o tempo da igreja. O tempo da igreja, nós estamos vivendo o tempo da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, que é a igreja que nós estamos agora. Já estamos no finalzinho do tempo da igreja. E quando terminar o tempo da igreja, quando é que termina o tempo da igreja? O tempo da igreja termina quando se completar a plenitude dos gentios, conforme diz lá em Romanos. Quando se completa a plenitude dos gentios, ou seja, todos aqueles que Deus planejou para a igreja, para serem salvos, se completou ali, então a igreja vencedora é arrebatada e aí recomeça o cumprimento da profecia. Então, essas últimas semanas que está faltando, 7 anos, é justamente o período da grande tribulação, que vai ser dividida em 2 fases de 3 anos e meio, 2 metades. Primeira metade, 3 anos e meio, segunda metade, 3 anos e meio. A primeira metade, de 3 anos e meio, irmãos, Jesus chama de o princípio das dores. As guerras, as mortes, a mortandade, a fome, a miséria, que vão acontecer aqui. Demônios saindo, irmãos, e atormentando pessoas. A marca da besta, entendeu? E toda aquela coisa, Jesus chama isso de o princípio das dores. Isso é só o princípio das dores. A segunda metade, irmãos, aí Jesus chama de o dia da ira de Deus. Aí, irmãos, nós vamos ler um texto em Apocalipse mais para frente, que diz assim, que quando acho que eu tenho que abrir um selo, houve silêncio, acho que foi isso, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Por que houve silêncio no céu por cerca de meia hora? Porque o que estava para vir era algo que ninguém nunca viu, que nunca aconteceu e que nem vai acontecer novamente. Tribulação. Estão entendendo? Bom, vamos em frente então, pode passar o próximo. Sim, pode perguntar. Olha, se ele for cristão verdadeiro, salvo, se ele se converteu durante a grande tribulação, com certeza, se ele não morrer, ele vai ver. Você entendeu? Por quê? Porque ele se converteu durante a grande tribulação, depois que a igreja foi arrebatada. Você entendeu? Vai ser difícil um cristão sobreviver à segunda metade da grande tribulação. Vai ser difícil, porque aí, olha, só se ficar escondido, entendeu? Vai ter muita gente que vai se esconder em cavernas, esconder no meio do mato, mas vai ter muita morte. Estão entendendo? Eu vou mostrar para vocês um DVD que eu tenho aqui. Quem assistiu aqui o DVD dos Illuminates? Muita gente assistiu, né? Mas mais da metade não assistiu. Irmãos, olha, pense em alguém com pé atrás com esse tipo de DVD. Sou eu. Tem pé atrás, eu não gosto. Não gosto porque eu acho sensacionalista, eu acho... não tem fundamento bíblico. Mas esse aí teve. Esse aí eu parei para ele. Eu falei, gente, esse trem aqui é sério. Eu nunca, presta atenção, eu nunca levei uma matéria tão a sério a respeito de Apocalipse como essa que está nos Illuminatis. Espera aí só um pouquinho, Gisele, vamos pela ordem aqui, porque o Walter tinha pedido. Pode perguntar, Walter. Sim. Não sei, porque eu não me lembro onde está esse texto lá. É numa abertura dos selos, é numa trombeta que eles tocam, eu não me lembro bem, entendeu? Mas a gente vai chegar lá, tá? Gesiel. Exatamente.
Só compra e só vende quem tem a marca da besta. Se você não tem a marca, você não vai no supermercado, não vai poder comprar. Entendeu? E quem tiver a marca da besta, ali, meu amigo, ó, já era. Nós não podemos afirmar que é esse chip. Entendeu? Deixa eu só dar uma informação aqui. Há uns 15 anos atrás, estou fazendo as contas aqui. Quantos anos eu tinha na época? Uns 13, 12 anos. Faz uns 20. Ai, engraçadinho. Faz 20 anos, viu? Bonitinho. Faz 21 anos. Mais ou menos há 21 anos atrás, 20 anos atrás, 25 anos atrás, surgiu vários modismos no Brasil. Vou citar alguns modismos. Do Hare Krishna. Quem se lembra desse negócio do Hare Krishna? Então, negócio, não sei o que lá, Krishna, Hare Krishna e tal. Irmãos, Krishna é um deus indiano. Hare Krishna é uma saudação ao deus indiano. Tinha um monte de crente falando besteira, saudando demônio e não estava nem sabendo. Tudo porque pega o que vem de fora e traz, entendeu? Lá na Índia é o deus das vacas, para eles, né? Então, outro modismo que surgiu, da nova era, vocês se lembram, né? Calça da Zump é da nova era. Não sei o que lá, de não sei o que, é da nova era. Tudo era da nova era. Uma coisa que era da nova era, código de barras. Então diz que o código de barras era a marca da besta. Vai escutando. O código de barras era a marca da besta. Por quê? Porque no código de barras, todos os produtos estavam recebendo código de barras. Então o pessoal já ficou ligado. Falou, olha, então isso aí vai ser a marca da besta, que um dia estão marcando a gente. E no código de barras tem 3 barras grandes, né? Tem várias barras agrupadas. Irmãos, eu estou falando porque eu já trabalhei com isso, eu sei muito bem do que eu estou falando. Várias barras agrupadas e tem 3 grandes, você pode olhar, tem 3 grandes. Uma maior, assim e assim. E disseram, sem conhecer nada, que essas 3 barras maiores eram 6, 6, 6. O número? Cara, olha, não representa. Não. Ela não necessariamente representa o número para qual ela aponta. É simplesmente uma impressão. Porque quando você vai olhar aquela numeração, não tem nada a ver com 66, em nenhum momento ela forma 66. Às vezes forma, mas é simplesmente porque ali são 13 números, de 0 a 9. São 13 números de 0 a 9, entendeu? Irmãos, cansamos de informatizar empresas com leitor de código de barras e tal. E eu vou falar que lá é uma ideia brilhante. Agora, o que eu quero mostrar por isso? Então, nós não podemos afirmar que é o chip. Mas o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que isso são, vamos dizer assim, fugiu a palavra agora aqui. São pequenas amostras de que essa tecnologia, ela está sendo desenvolvida. E eu digo para vocês que hoje, atualmente, já se tem tecnologia para marcar as pessoas. Estão entendendo? Já se tem tecnologia para marcar as pessoas. Para fazer leituras. Por exemplo, cachorro, você pode implantar um chip debaixo da pele do cachorro, entendeu? E que ali tem o nome do cachorro, a idade, o endereço dos donos, o nome dos donos, entendeu? E eles já estão estudando isso também para implantar na mão direita ou na testa das pessoas. Então, hoje tem tecnologia para isso. Eu não estou querendo assustar ninguém, nós não vamos afirmar uma coisa dessa, porque, enfim. Mas vejam bem, irmãos, isso está para acontecer. Estão entendendo? Isso está para acontecer. Então, o código de barras e mais uma série de coisas, tudo isso era vestígio do que estava por vir. Estão entendendo? Vamos em frente, então. Pode colocar o próximo versículo? Já colocou. Ok. Olha o 26, o que diz. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Ou seja, aqui está falando da morte de Jesus. Então, depois das 62 semanas, né, do templo até o dia que Jesus entrou, então ele morreu. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio.
Isso aqui não é dilúvio de Noé não, tá, irmãos? Esse dilúvio aqui fala de água. A água significa assim, nós vamos ver em Apocalipse, inclusive, falando que quando há por exemplo, uma tropa de exército, uma tropa do exército enorme atacando o povo, aquilo dali é tido como água, uma água inundando, entendeu? Então esse dilúvio aqui é milhares de pessoas, soldados entrando na cidade. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Já falei para vocês sobre o hiato profético. Vamos agora lá para Romanos. Abre aí comigo, Romanos, capítulo 11. Versículo 17 a 18. Diz assim o texto, se alguns ramos foram cortados, e você sendo oliveira brava foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles porém foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou nem ramos naturais, também não poupará você. Ele está falando aqui de um ramo que foi enxertado numa oliveira. Eu falei sobre isso já, só vou repassar aqui. Nesse ato profético, tempo em que a profecia, os 490 anos, eles pararam de se cumprir, nós somos o ramo que foi enxertado na oliveira. Estão entendendo? E ali Paulo fala de alguns ramos que foram cortados por causa da incredulidade. E fala que esses ramos que foram cortados por causa da incredulidade, irmãos, presta bem atenção nisso aqui, isso é muito sério. Ele fala que esses ramos que foram cortados por causa da incredulidade, eles não eram ramos enxertados, eles eram ramos originais. Ramos nativos, nasceu com a planta. Está falando do povo judeu, estão entendendo? Ali nasceu tudo. Então ele fala que alguns foram cortados. Ele está falando justamente da dureza de coração do povo judeu. Uma outra parte, Paulo fala que é por causa dessa dureza de coração que nasceu a igreja dos gentios. Então ele fala que esses ramos foram cortados para que nós fôssemos enxertados na oliveira. Mas aí Paulo fala o seguinte, fala assim, agora presta atenção. Porque se Deus não poupou nem os ramos originais por causa da incredulidade, Ele também não poupará você, se houver incredulidade. Viram tanto que isso é sério, irmãos? Vocês entenderam isso? Ele pegou um ramo, vários ramos originais, cortou, por causa de incredulidade. Pegou você, e ele chama de oliveira brava. Isso é por causa de pecado, da morte. E você foi enxertado na oliveira. Ali você recebeu vida, falando do sangue de Jesus. A seiva que alimenta você, que ele diz no texto. Mas ele fala assim, ele não poupou os originais por causa de incredulidade. Agora, se você que foi enxertado, você que nem original você foi enxertado, agir com incredulidade, com certeza, então ele vai cortar você também. Irmãos, tem uns textos na Bíblia que, olha, uma vez eu ouvi um comentário e essa pessoa disse assim, você tem duas espécies de texto na Bíblia. Você tem textos como, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem um texto assim, maravilhoso, lindo. Mas por outro lado, você tem textos como esse que nós acabamos de ler. Deus não poupou nem os originais, quem dirá você? Então se você não crê, Ele vai te cortar também. Está entendendo, irmãos? Então, irmãos, o amor de Deus, a graça e a misericórdia, ela nos alcança.
Não importa o estado que a gente esteja. Mas a incredulidade e a atitude de negar a Cristo, com atitudes, com escolhas, seguindo um caminho completamente contrário daquilo para o qual Ele te chamou, isso faz com que você seja vítima da ira de Deus. Quantos estão entendendo isso, irmãos? A grande tribulação, ela é a ira de Deus sobre todos aqueles que rejeitaram o amor de Jesus. Que maneira eles rejeitaram? Negando verbalmente mesmo, negando, dizendo que não quer Jesus, ou vivendo uma vida, tendo tido conhecimento da verdade, vivendo uma vida completamente longe dos caminhos do Senhor. Vamos em frente, o último texto agora, 27. Então aqui no 27 ele diz o seguinte, ele fala assim, ó: ele fará firme aliança com muitos. Aqui está falando do anticristo. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, olha a semana que faltava aí na profecia. Por uma semana ele fará firme aliança com muitos. Agora, olha o que vai acontecer. Eu falei para vocês que essa última semana ela vai se dividir em duas metades, de 3,5 cada. É a grande tribulação. Primeira metade, 3 anos e meio. Segunda metade, 3 anos e meio. Ele diz assim, olha: na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Olha, irmãos, que palavra sobre o anticristo. Ele diz aqui que ele fará uma firme aliança com muitos. Ele fará, irmãos, uma aliança com Israel. Essa aliança com Israel, eu não sei se vocês sabem ou acompanham o noticiário, eu vejo noticiário muito pouco, mas o clima no Oriente Médio é um clima de muita tensão. Eu vi uma reportagem no noticiário de um presidente de um dos países árabes, não me lembro se foi Irã, ou se na época foi Iraque, ou um outro país, que o plano deles e o grande sonho deles era varrer Israel do mapa. Ele falou bem assim. Quantos viram isso aqui? O Rogério viu, né? O Rodrigo também viu. Passou numa reportagem. Depois o cara passou mal, deu chilique lá, desmaiou, entendeu? Eu falei, toma, safado, vai falar besteira também. Entendeu? Aí ele levantou e aí retomou o discurso e tal. Irmãos, o plano do Oriente Médio, dos países árabes, sempre foi varrer Israel do mapa. Eles nunca conseguiram e nem vai conseguir, porque Deus protege aquela terra. Porque se não fosse, irmãos, eles já teriam sido consumidos. Consumidos. Quantos aqui já ouviram falar sobre a Guerra dos 6 Dias? Gente, só isso, vocês precisam de ver a história. Vai na internet, na Wikipédia, digita lá, Guerra dos 6 Dias. Vocês vão ver o que foi a Guerra dos 6 Dias. Na Guerra dos 6 Dias, irmãos, foi agora na década de 70, né? Que foi a Guerra dos 6 Dias. Irmãos, vários países árabes se uniram para sumir com Israel. Eles iam jogar tanta bomba em Israel, iam matar todo mundo. Esse era o plano. Israel procurou os Estados Unidos. Por causa de crise na época com a União Soviética, por causa da Guerra Fria, os Estados Unidos saiu fora. Eu não tenho nada a ver com isso. Israel procurou outras alianças, não conseguiu. Resultado, era ele contra todos os inimigos dos países árabes que rodeavam ele. Síria, Irã, Iraque, e Afeganistão, entendeu? Toda aquela gente lá. Irmãos, eles partiram. Conta uma história que há um pastor aqui no Brasil que intercede muito por Israel.
E ele estava dentro do ônibus quando ele ouviu pelo rádio, naquela época tinha o costume do radinho, né? Aquele radinho. Ele ouviu pelo rádio que havia começado uma guerra lá no Oriente Médio, e como já estava a notícia correndo, igual agora, os Estados Unidos está lá, invade, não invade a Síria, todo mundo fica sabendo. Quando ele ficou sabendo, irmãos, dentro do ônibus, ele se ajoelhou, e ele começou a clamar a Deus por Israel, porque ele fala: Senhor, se o Senhor não interferir, esse povo vai ser destruído. E todo o plano de Deus, com grande tribulação e milênio, não vai se cumprir. Irmãos, olha o que aconteceu. Oi. Da Guerra dos 6 Dias? Países que lutaram contra Israel na Guerra dos 6 Dias. Egito, Síria, Jordânia, Iraque. Países que apoiaram Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Até o Sudão, que está lá no outro continente, apanhou. Forças. Oi? Foi em 67, né? Olha aqui. Dá só uma olhada nisso aqui, ó. As forças de Israel: 264 mil soldados, 300 caças, 800 tanques. A força do Egito: 240 mil soldados, e mais dos outros países que apoiaram, mais 307 mil soldados. 240 mais 307 vai dar quanto? 547. 547 mil soldados contra 264 mil. 957 caças dos inimigos contra 300 caças de Israel. 2.504 tanques dos inimigos contra 800 tanques de Israel. Meu irmão, você é tremendo demais. Deus é maravilhoso. Dá um glória a Deus aí. Estimativas de mortos. As baixas. De Israel, 779 mortos. Dos inimigos, 21 mil mortos. 2.563 feridos. Isso nos 6 dias de guerra. Dos inimigos, 45 mil. 15 prisioneiros de Israel. 6 mil prisioneiros dos países inimigos. 46 caças israelenses foram abatidos. 400 caças dos inimigos foram abatidos por Israel. Deus está ou não está com esse povo, irmãos? Deus está com esse povo. Eu podia ler isso aqui, né? Mas eu não vou ler não. É muita coisa aqui. Mas deixa eu contar para vocês. Numa batalha da Guerra dos 6 Dias, eles estavam, vocês viram, o menor número de soldados. O que aconteceu? Um comandante só tinha 4 soldados disponíveis para poder cercar uma fileira que vinha com pelo menos uns 30 tanques entrando por um lado, por causa da maneira como eles foram armando. Naquela condição não tinha jeito, só tinha 4 soldados. Irmãos, foram os 4 soldados armados, né, para deter os tanques. Eles simplesmente não tinham o que fazer. Você pega 30 tanques e está lá nós 4. As bolinhas de paintball. Pum, pum, pum. Entendeu? Contra tanque, meu amigo, eu acho que a bolinha de paintball faz mais estrago. Irmãos, o que eles fizeram? Os tanques entraram numa plantação de cereais. Estava tudo seco. Eu creio que isso foi de Deus. O que eles pensaram? Vamos tacar fogo na plantação. Não vamos conseguir cercar. Irmãos, tacaram fogo na plantação. Irmãos, destruíram todos os tanques. Irmãos, parece exagero e absurdo histórias assim. Mas vocês viram ali pelos números. Irmãos, foi exatamente assim. Com batalhas assim que Israel venceu. Irmãos, naquele tempo, os pilotos israelenses foram considerados os melhores pilotos do mundo, por causa da habilidade com que eles destruíam bases e aviões e tanques inimigos e bombardearam cidades. Israel, daquele tamanhozinho, tomou o Egito.
e tomou vários outros países árabes. Em 6 dias a guerra estava acabada, Israel era o vencedor. 6 dias. Aí, irmãos, todo mundo correu para a ONU, pedindo misericórdia, para Israel devolver os territórios. Entendeu? E aí, depois vocês leem lá, ele foi devolvendo os territórios, enfim, devolveu. Mas, eu já até perdi o que eu estava falando aqui, irmãos. Falei da aliança. Lembrei agora da aliança. Então o anticristo, ele vai fazer uma aliança com Israel. Essa aliança com Israel, ela vai permitir, dentre outras coisas, que Israel reconstrua o templo em Jerusalém, o tão sonhado templo de Salomão. No lugar desse templo hoje há uma mesquita muçulmana. Vocês já viram, não vou nem perguntar porque todo mundo já ouviu falar do Muro das Lamentações. Já ouviram falar, né? Inclusive, muito crente vai lá nessas excursões para Israel, em vez de ir para a Índia, né? Para ver como está lá. Não, eu vou para Israel, beleza. Glória a Deus, amém. Amém. Glória a Deus. E eles vão lá, irmãos. E muito crente vai lá no Muro das Lamentações fazer o bilhetinho. Entendeu? Coloca lá no muro e sai fazendo reverência, irmãos. Sabe quem me falou isso? A Tia Ajuda, a MC me falou, um grupo que foi lá. Ela falou, meu Deus, fiquei escandalizada. Olha, irmãos, tem base um trem desse. Então, irmãos, esse muro ali, ele é uma parte do templo que foi destruído pelo general Tito no ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano invadiu ali e destruiu tudo ali, Jerusalém. E ali depois, por causa dessa briga entre Israel e entre judeus e palestinos, o templo, a mesquita muçulmana foi construída ali em cima. Então uma grande briga é tirar essa mesquita muçulmana de lá. Agora eu te pergunto, como que vai tirar essa mesquita muçulmana de lá? Os caras amarram a bomba no corpo e explode. É desse jeito. Vai mexer com eles para ver. É a Terceira Guerra Mundial. Uma das coisas que vai acontecer com a aliança que o anticristo fizer com Israel, vai ser permitir que aquela mesquita seja retirada de lá e o templo seja reconstruído ali. Na internet tem um site, chama assim, The Institute, estou falando exatamente como escreve, Institute Temple, The Institute Temple.com, alguma coisa assim. Vai no Google e digita lá que vocês vão achar isso lá. Ele vai mostrar para você um site israelense que chama o Instituto do Templo. O que é? Esse é um site de uma organização judia, israelense, que está reunindo todo o material para a reconstrução do templo de Jerusalém. Irmãos, todo o material está lá prontinho, só esperando começarem as obras de reconstrução. Você vai ver a roupa do sacerdote costurada com fios de ouro. Você vai ver o candelabro, aquele candelabro enorme que fica no lugar santo. Você vai ver a mesa dos pães da presença. Você vai ver o altar do incenso. Você vai ver tudo ali, prontinho. Você vai ver inclusive a Arca da Aliança. Só que não é a original. Não se sabe aonde está a original. É uma réplica, é claro. Tudo está ali para a reconstrução do templo. Essa aliança de que fala aqui nesse versículo, ela vai permitir com que o templo seja reconstruído. Irmãos, olha aqui para mim. Irmãos, está perto demais. Está perto demais, irmãos. Está tudo pronto. Tudo pronto. Entra lá nesse site, procura lá, você vai achar que você vai ver muita coisa lá. Bom para você treinar o inglês. Pode colocar a última aí, por favor. A última semana de Daniel, conhecida também como a 70ª semana de Daniel, é então a semana da grande tribulação. E ela vai começar a ser contada quando o anticristo fizer uma aliança com Israel, que falou no texto aí. Aqui, irmãos,
a igreja já foi arrebatada. Estão entendendo? Pode ser que a igreja veja a aliança sendo feita, entendeu? Quando vê ali, irmão, pode arrumar as malas, entendeu? Que já vai subir. Agora é o seguinte, quem não arrumou ainda não vai dar tempo. Lembra da parábola das 10 virgens? Às vezes, irmãos, tem gente que vai perceber, meu Deus, a igreja vai ser arrebatada. Irmãos, ele vai perceber pela palavra, pelo ensino. Aí, irmãos, ele vai querer fazer as malas, só que não vai dar tempo. Parábola das 10 virgens. Estão entendendo? Parábola das 10 virgens. As 10 eram noivas, as 10 era a igreja. As 10 eram virgens. 5 tinha reserva de azeite, 5 não tinha. Não, vai lá você e sai para comprar logo. Quando eles forem comprar, o noivo vem, levou a noiva já e acabou. Aí agora é tribulação. Amém, queridos? Perguntas? Como é que é? Passou susto no povo, ninguém quer perguntar? Glória a Deus, então. Oi? Quem quiser dar uma olhada, né? Uhum. Amém. Nós vamos falar dessa marca também. Vamos ficar de pé então, vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, pelo ensino da Tua palavra, que é tão vivo, tão rico e tão claro para nós. Que esse ensino, Senhor Deus, nos traga temor diante do Senhor. E nos alerte, Senhor Deus, para a urgente necessidade de vivermos de fato e de verdade uma vida digna do Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós não sejamos reprovados pelo Senhor, que nós estejamos prontos, Senhor Deus, para que em qualquer momento que for a Tua volta, no ressoar da trombeta, nós estejamos prontos e possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, pronto para passar a eternidade toda com o Senhor. Em nome de Jesus, amém.